Se você soubesse que uma das pessoas mais próximas de você pode estar te destruindo por dentro, sem levantar a voz, você sairia agora. Carl Jung avisou sobre isso, e quase ninguém leva a sério. Você já percebeu como algumas conversas terminam deixando um rastro estranho no corpo, como se algo tivesse sido deslocado por dentro, mesmo quando tudo pareceu calmo na superfície? Você sai, fecha a porta, guarda o telefone, e ainda assim sente que perdeu algo difícil de nomear. Não foi um ataque direto, não houve palavras duras, mas houve uma drenagem sutil de energia, de clareza, de presença. Algo em você se recolhe, algo em você se cala. Esse tipo de desgaste não acontece por acaso. O perigo real quase nunca chega com violência explícita. Ele se aproxima com suavidade, com pedidos velados, com histórias que despertam empatia e compaixão. Ele não exige, ele sugere, não impõe, ele se oferece como alguém que precisa ser entendido. E exatamente por isso, você abre espaço. Maquiavel compreendia essa dinâmica com profundidade ao observar que um homem não perde seu poder apenas quando é atacado, mas quando confia sem discernimento. A queda raramente vem da força bruta, ela nasce da intimidade mal concedida. Na vida emocional de muitos homens, essa confiança excessiva costuma ganhar o rosto de uma mulher que parece frágil, incompreendida ou injustiçada. Uma ex que carrega dores não resolvidas. Uma parceira que se apresenta como vítima constante das circunstâncias. Uma presença que se aproxima não para confrontar, mas para ser acolhida. E nesse acolhimento, algo se desloca. Você começa a ouvir mais do que sente, a sustentar mais do que pode, a carregar mais do que é seu. Carl Jung observou que o verdadeiro perigo psíquico não nasce da maldade consciente, mas da inconsciência profunda. Pessoas que não enxergam a própria sombra não sabem onde termina sua dor e onde começa a do outro. Elas não reconhecem seus conflitos internos e por isso os espalham. Não por crueldade deliberada, mas porque não suportam permanecer sozinhas com o próprio caos. Quando alguém não suporta a si mesma, ela precisa de um receptáculo, e muitas vezes esse receptáculo é você. Existe um padrão masculino recorrente que atravessa gerações. Confundir empatia com obrigação emocional. Acreditar que ser homem é aguentar, sustentar, compreender tudo, mesmo quando isso exige o próprio desaparecimento. Esse padrão é alimentado pela ideia de que se afastar é egoísmo, que estabelecer limites é frieza, que priorizar o próprio silêncio é uma falha moral. Pouco, esse homem vai se tornando ausente de si, enquanto permanece presente demais para o outro. Este não é um convite ao julgamento. Também não é um ataque. É um espaço de reconhecimento. Porque em algum ponto da vida, quase todo homem já ocupou lugares que não eram seus. Já tentou salvar quem não queria ser salva. Já carregou culpas que não lhe pertenciam. E isso não faz de você fraco. Faz de você humano, ainda inconsciente de certos mecanismos. Ao longo deste caminho, vamos olhar para figuras que parecem comuns, até inofensivas, mas que exercem um impacto profundo na estrutura emocional de quem se aproxima. Não se trata de rotular pessoas como boas ou más, mas de compreender dinâmicas que drenam, confundem e desorganizam. E talvez, ao reconhecer essas figuras, você também reconheça versões antigas de si mesmo. A consciência não surge com violência. Ela emerge como um ajuste interno, quase imperceptível no início. Um momento em que você para de se perguntar o que fez de errado e começa a sentir que algo simplesmente não estava certo. Esse momento marca o início da soberania emocional. Não como rigidez, mas como presença. Não como frieza, mas como lucidez. E é a partir desse ponto que tudo começa a se reorganizar. O manipulador inconsciente, quando você vira depósito emocional. No início, ela parece apenas confusa. Carrega dores antigas, histórias mal resolvidas, uma sensação constante de injustiça. Você escuta, acolhe, tenta compreender. A intenção é nobre. Existe empatia, existe cuidado, existe a sensação de estar sendo alguém melhor. Com o tempo, porém, algo muda.
As conversas começam a girar sempre em torno do mesmo ponto. As emoções dela passam a ditar o clima do encontro. E você começa a sair dessas interações mais pesado do que entrou. Sem perceber, você assume um lugar que não escolheu conscientemente. Um lugar onde precisa justificar, explicar, pedir desculpas, mesmo sem saber exatamente pelo quê. A culpa se instala de forma difusa. Não há um erro claro, mas há um peso constante. Jung chamava isso de projeção, em que o outro descarrega conflitos internos não digeridos e passa a tratar quem está à frente como símbolo. Você deixa de ser você. Passa a representar algo que ela não consegue enfrentar dentro de si. O aspecto mais confuso desse vínculo é que não há intenção consciente de ferir. E exatamente por isso, ele se torna tão corrosivo. Não há vilania explícita. Há dor não integrada. Você baixa a guarda porque acredita estar lidando com fragilidade. E nesse movimento, suas fronteiras se dissolvem. Você começa a assumir responsabilidades emocionais que nunca foram suas, acreditando que isso é maturidade, quando na verdade é apenas um esvaziamento gradual. Com o tempo, você percebe mudanças sutis em si mesmo. Começa a medir palavras, a antecipar reações, a se desculpar por necessidades básicas como distância ou silêncio. A sensação de estar sempre devendo algo se torna familiar, e mesmo quando tenta se afastar, a culpa surge como um lembrete silencioso de que você estaria abandonando alguém em sofrimento. Essa culpa não nasce da consciência, ela é induzida. Jung observou que quando a projeção se instala, ocorre uma espécie de possessão simbólica. O outro passa a viver através de você aquilo que se recusa a reconhecer. A raiva que ela não admite se manifesta como acusações. A tristeza que ela não enfrenta se transforma em dependência. E você, aos poucos, se transforma em um depósito emocional. Um lugar onde tudo é colocado, mas nada é elaborado. O efeito desse tipo de vínculo não é imediato. Ele se acumula. É um cansaço que não se resolve com descanso. Uma exaustão que não tem origem física. Você começa a se afastar de si mesmo enquanto tenta se manter próximo dela. E chama isso de cuidado, quando na verdade é apenas uma troca silenciosa, onde você perde presença para que o outro evite olhar para dentro. Reconhecer essa dinâmica não exige confronto, exige percepção. Um ajuste interno onde você começa a diferenciar o que é seu do que nunca foi. Esse reconhecimento devolve algo essencial: a sensação de estar inteiro novamente. Não por endurecimento, mas por clareza. E essa clareza, uma vez alcançada, dificilmente se perde. A persona impecável. O convívio que exige atuação constante. Ela parece sempre no controle, fala com calma, reage com educação, mantém uma imagem de equilíbrio que impressiona. Aos olhos de fora, tudo parece saudável, mas no convívio próximo, algo se torna pesado. Você sente que precisa estar sempre ajustado, sempre correto, sempre forte. Não há espaço para falhas, não há acolhimento para dúvidas. Existe uma expectativa silenciosa de desempenho emocional. Jung descreveu esse fenômeno como identificação com a persona, quando a máscara social deixa de ser um instrumento e passa a ser confundida com a própria identidade. Todos nós usamos máscaras. Elas são necessárias. O problema surge quando alguém acredita ser apenas aquilo que apresenta ao mundo. Nesse ponto, a espontaneidade se torna uma ameaça. A vulnerabilidade vira algo a ser evitado. E quem convive com essa pessoa sente isso no corpo. A relação começa a se transformar em um palco invisível. Você mede palavras, ajusta o tom, esconde emoções para não desestabilizar a imagem dela. E aos poucos, chama isso de maturidade, quando na verdade é apenas adaptação forçada. Existe uma elegância fria nesse tipo de vínculo. Tudo parece correto, mas nada é vivo. A presença dela não acolhe, ela exige. O mais sutil é que essa exigência raramente é verbalizada. Ela se manifesta em silêncios, em olhares, em retrações emocionais quando você ousa sair do script. Quando você demonstra cansaço, ela se distancia,
Quando você expressa dor, ela racionaliza. Não há espaço para a humanidade, apenas para a performance, e viver em performance constante cobra um preço alto. Jung afirmava que a persona, quando inflada, cria uma cisão interna profunda. A pessoa se afasta do próprio self e passa a exigir que os outros façam o mesmo. O resultado é um ambiente emocionalmente estéril. Tudo parece limpo, organizado, mas e você sente isso mesmo sem conseguir explicar. Nesse tipo de relação, o homem começa a duvidar da própria espontaneidade. Passa a acreditar que sentir demais é um problema, que errar é imperdoável, que precisar de apoio é sinal de fraqueza, e sem perceber, começa a se moldar para caber em uma imagem que não é sua. Esse processo é lento, mas constante. Um afastamento gradual da própria essência. Reconhecer essa dinâmica não exige ruptura imediata, exige presença. Um retorno silencioso àquilo que você sente antes de editar, antes de ajustar, antes de atuar. Porque nenhuma relação que exige o seu desaparecimento emocional pode ser considerada saudável, por mais correta que pareça por fora. A sombra reprimida, moral elevada, explosões desproporcionais. Ela se apresenta como alguém ética, controlada, sempre correta. Não levanta a voz, não perde a compostura, mantém uma imagem de equilíbrio quase exemplar. À primeira vista, transmite segurança, mas existe uma tensão constante no ar, como se algo estivesse sendo contido com força excessiva. Você sente que está sempre pisando em terreno instável, mesmo quando tudo parece calmo. Jung chamava de sombra tudo aquilo que é reprimido por ser considerado inadequado, feio ou inaceitável. Emoções, impulsos, desejos que não encontram espaço consciente não desaparecem. Eles se acumulam. E quando retornam, surgem de forma distorcida. A raiva vira julgamento. A inveja se transforma em superioridade moral. A tristeza se manifesta como frieza. Nesse tipo de vínculo, você nunca sabe qual gesto será interpretado como falha grave. Pequenos erros geram reações intensas. Comentários simples despertam ressentimentos antigos. E para evitar conflitos, você começa a se conter. A autocensura se instala como estratégia de sobrevivência emocional. Você se adapta não por escolha, mas por medo do colapso alheio. Ela acredita ser melhor do que os outros porque construiu uma identidade baseada na negação da própria sombra. Admitir sentimentos considerados negativos colocaria essa identidade em risco. Por isso, ela projeta. Exige que você seja contido, correto, moralmente alinhado. E qualquer desvio seu funciona como um espelho ameaçador do que ela se recusa a ver. Com o tempo, você começa a se afastar da própria espontaneidade. Ri menos, fala menos, sente menos. Não porque deixou de sentir, mas porque aprendeu que sentir tem um custo alto demais naquele ambiente. Jung alertava que quanto mais rígida a persona, mais violenta tende a ser a sombra, e essas explosões não vêm com aviso. Viver ao lado de alguém assim é assumir um papel de contenção constante. Você tenta manter a paz, evitar gatilhos, ajustar comportamentos. Mas esse esforço contínuo não é sustentável. Ele desgasta, ele fragmenta. Porque você não foi feito para carregar a repressão emocional de outra pessoa. Reconhecer isso não é abandono, é preservação. O vampiro psíquico, a dependência que se disfarça de afeto. Ela não invade, não acusa, não exige diretamente. Ela pede atenção, compartilha dores, busca presença constante. No início, tudo parece apenas sensível, humano, até bonito. Você se sente necessário, valorizado, mas com o tempo, algo começa a desaparecer dentro de você. Uma exaustão silenciosa se instala. Não no corpo, mas na alma. Jung alertava para os perigos das relações simbióticas, onde os limites do eu se dissolvem. Nesse tipo de vínculo, um cresce às custas do outro. Ela se apoia, você sustenta. Ela se alimenta emocionalmente, você se esvazia. E quanto mais você oferece, mais ela parece precisar. Nunca é suficiente, nunca é completo.
O sinal mais claro surge quando você sente culpa por precisar de espaço, quando o silêncio passa a ser interpretado como rejeição, quando a distância é vista como abandono. Você começa a adiar suas próprias necessidades para manter o equilíbrio emocional dela. E nesse processo, deixa de existir como sujeito. Torna-se função. Ela não quer mudança real, quer permanência. Quer que você esteja ali, disponível, validando, acolhendo, sem questionar. Qualquer tentativa de recuperar espaço é recebida com sofrimento explícito, e você se sente cruel por querer respirar. Jung dizia que quando a fronteira entre dois egos se perde, o resultado é esgotamento profundo. Esse tipo de vínculo não termina em explosão, ele se arrasta, drena lentamente. Você acorda cansado sem motivo aparente, perde vontade, perde direção, porque toda a sua energia está sendo usada para sustentar alguém que não quer caminhar sozinha. Reconhecer essa dinâmica devolve algo essencial: o direito de existir fora da dor do outro. Consciência é o verdadeiro ato de soberania. Maquiavel ensinava que governar começa por não entregar fortalezas internas a quem não sabe lidar com poder. No campo emocional, isso significa reconhecer que nem toda proximidade é saudável, nem toda empatia é virtude, nem todo vínculo merece permanência. Jung foi direto ao afirmar que a liberdade psíquica nasce no instante em que você reconhece o que te aprisiona, inclusive relações que parecem boas demais para serem questionadas. Empatia sem limite se transforma em autossabotagem. Compaixão sem consciência vira cativeiro. Ao longo da vida, muitos homens aprendem a se moldar, a ceder, a carregar pesos alheios como prova de valor. Mas chega um momento em que esse padrão precisa ser revisto, não por dureza, mas por respeito próprio. Integrar essas percepções não exige ruptura agressiva, exige lucidez. Devolver culpas que nunca foram suas, recuperar o silêncio como espaço legítimo, parar de atuar. Sustentar apenas relações onde você pode existir inteiro, sem fragmentação, sem medo, sem desgaste constante. Quem aprende a reconhecer essas figuras não se torna frio, torna-se lúcido. E lucidez não é ausência de sentimento, é presença consciente. É saber onde você termina e onde o outro começa. É escolher não se perder para manter alguém confortável. Essa escolha silenciosa é a forma mais elevada de soberania emocional.